Boa tarde, meu povo, bom dia ou boa noite. Estamos aqui hoje, né? Eu sou Lorena Anastácio, estou aqui hoje com toda alegria, com toda gratidão, todo sorriso largo, para receber essa minha amiga linda, pesquisadora, minha mestra, que tanto me ensinou, Coco. Ela aprendeu com os mestres e agora ela é mestra também de outras pessoas, né? Que é a Linete Matias. Linete, para mim, sempre. Diretamente das Alagoas, gente. Olha que coisa boa. Esse jogo do livro, esse 14º jogo do livro, 4º Seminário Internacional Latino-Americano, e Linete Matias, contadora de histórias, atriz, cantadora de coco, aprendiz com os mestres, que mais? Brincante, professora, né? Educadora, né, Linete? Educadora. O que mais que eu posso dizer da Linete, meu Deus? É muita coisa. Andante, caminhante, aprendiz. Oi, Lorena, linda. Tão bom estar aqui com você, tá bom? Eu já tô toda falando você, nunca mais eu falei você. Agora cheguei, tá vendo? Conectou, chegou. Oxe, coisa linda. Esse negócio de Minas Gerais, meu filho, chega até virtualmente. A Alagoas também chega aqui, ó. Ai, esse cheiro gostoso, bom demais. Linete, é um prazer ter você com a gente aqui no Jogo do Livro, viu? Agradecer já de antemão, em nome do GEPEL, em nome do Grupo de Pesquisa e Extensão do Conta ao Encanto, do Grupo Movência, né? O seu aceite, né, desse convite de estar conosco, ensinar para a gente um pouquinho, né? Para a gente é um prazer aprender com você. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo também vai sentir essa leveza e essa maravilha aí desse seu lugar e que você carrega, né? Uma coisa muito boa. Eu que agradeço o chamado, é sempre uma oportunidade, né, de regressar, né, de reolhar, revisitar, né, os caminhos, né, escolhidos, a possibilidade de encontrar até, quando a gente conversa, pode até encontrar algo novo, né, no caminho, no percurso, compreender o porquê das escolhas. Então, é sempre um prazer estar conversando sobre minhas pesquisas, sobre minhas vivências, e conversando com você é um prazer ainda maior, que a gente já mata a saudade e já se conecta. Mas... Bom demais. Bom, gente, eu conheci Linete aqui em Belo Horizonte, quando ela veio para aqui, através de um projeto cultural, né, Linete, de uma residência artística, não foi isso? Foi. Isso, foi até pela Funarte, né, que foi uma residência artística em pontos de cultura, e aí eu tive o prazer de aprender com a Linete, de conhecer mais na prática, né, sobre o universo do coco, que foi meu primeiro contato, né, com alguém que veio desse lugar onde nasce essa cultura, né, e Linete já era contadora de histórias e eu também contava minhas histórias por aqui. E aí o nosso encontro, ele de cara já teve essa latência, né, Linete, assim, dessa via que é tão afetiva, né, que são as histórias, que são as tradições orais, né? E aí, Linete, queria que você contasse um pouco, né, para a gente, para as pessoas, a sua história, como que você se tornou uma contadora de histórias, né, Linete, contadora de histórias, maravilhosa. Já vou fazer propaganda, mas não vou dar spoiler, viu, gente? Uma contadora de histórias linda demais. E aí, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Falar um pouquinho sobre isso. É uma história. Mas depois de muito tempo, eu vim descobrir que eu já contava história desde pequenininha, influenciada pela minha mãe. Mas isso eu já vou descobrir já na universidade, né? Porque eu sou licenciada em teatro pela Universidade Federal de Alagoas. E eu só vim me descobrir contadora de história na universidade. Então,
eu, como griot aprendiz, né, eu fui selecionada pelo projeto Ação Griot Nacional para ser griot aprendiz, através da associação Olha o Chico, em Piaçabuçu. Lá em Piaçabuçu, porque agora eu estou em Maceió, lá em Piaçabuçu. E aí, um dos momentos assim, mais fortes, assim, que depois, só vim ter consciência também depois, né, que eu usava esse ofício de contadora de história, foi para fazer a mediação entre a conversa entre os mestres, as crianças e os adolescentes. Porque como os mestres, infelizmente, assim, eles não eram muito valorizados quando eles chegavam na escola, então tinha uma dificuldade muito grande da escuta, porque o mestre era aquela pessoa que estava ali no cotidiano, então as crianças, os adolescentes, diziam, o que é que esse mestre tem para ensinar para a gente? E aí eu tinha a difícil tarefa, só que não, de ir para a casa dos mestres e ficar ouvindo as histórias. Eu acompanhava 3 mestres, né, com saberes diferentes. Uma mestra bonequeira, que é a mestra Dona Lourdes, fez boneca de pano e cantadora de reisado, de baiana, de guerreiro. E o mestre Cicerolino, que era pifeiro. O mestre Seu Zuzinha, que era sabedor, benzedor, sabedor das plantas. O mestre Pagode, sanfoneiro, brincante de boi. E aí eu ia para casa desses mestres e ficava ouvindo as histórias. Quando eu chegava na escola, quando percebia que a escuta, né, não era tão valorizada pelas crianças e adolescentes, eu ia, trazia uma história que o mestre havia me contado ali, de forma bem natural na casa deles, e começava a contar. E ficava acrescentando elementos mágicos ali, trazendo tudo verdade, mas ia ali aumentando ali um ponto, e ali criando essa magia. E quando eu percebia que as crianças e os adolescentes já estavam conectados com o mestre, eu me retirava, e porque a conexão ali entre o mestre e os estudantes já estava pronto. Então eu ficava ali no meu lugar quietinho. Quando eu precisei morar em Maceió e sobreviver, pagar contas, já para estudar na universidade, aí eu já comecei a conhecer cursos de formação de contadores de história através do SESC Alagoas. E aí, nesse curso, eu conheci Beth Miranda, e Beth Miranda já contava histórias, principalmente em festas de aniversário. E ela, Neto, vem contar história comigo, aí eu, ótimo, então tem um cachê, tudo, já dá para sobreviver. Só que era muito diferente do que eu fazia lá com os mestres, né? E eu não era, lá era só mediação, não era contação de história, era só mediação. E aí eu vou contando, e aí entre essa conversa com essa contação de história em aniversários com Beth, a formação do SESC e as minhas aulas na universidade, eu começo a ter um conflito, conflitar, assim, o que é isso, né? O que é que eu estou fazendo nessa festa de aniversário? Eu estou fazendo teatro, para mim eu estou fazendo teatro, a gente pega uma história, a gente cria personagens, a gente divide as falas, decora o que cada um vai falar, tem marcação. E aí eu comecei a ficar curiosa, assim, para realmente tentar descobrir qual era essa diferença do teatro e da contação de história. E aí na universidade eu já defino, vou utilizar isso para a minha monografia. E aí vou começar a pesquisar. E aí conhecendo a literatura oral, e aí eu começo a me identificar Câmara Cascudo, conheço histórias que são parecidas, mas são histórias diferentes, são parecidas, mas são diferentes. Onde que eu ouvi essas histórias? Na minha comunidade, no Potengi, na beira do Rio São Francisco, próximo a Foz. E aí tinha uma história que ficava muito em minha mente, que eu não lembrava de onde vinha. E aí eu, em um dos primeiros momentos assim, da pesquisa, já retornando para a minha comunidade, eu fui com o objetivo de tentar resgatar essa história, uma história chamada Bolinha de Ouro, porque eu só lembrava um trecho, e aí eu não me permitia recontar de outro jeito. Então eu fui para o meu povoado,
para ouvir as histórias. E aí tinha a memória de uma contadora de história, que é Dona Idalece. Dona Idalece era benzedeira também, rezadeira, e ela sempre contava histórias de bicho, de papagaio, que são histórias engraçadas, né? As histórias de papagaio eram muito fortes. Toda vez que eu ia levar uma criança, que eu adorava levar uma criança para ela benzer, para ela fazer a cura, ela terminava a cura e contava uma história de papagaio, uma história engraçada. E aí eu não tinha muita conexão com essa história. Eu ria, mas depois perdia. E eu disse, mas quando eu resolvi voltar para pesquisar, para encontrar essa história chamada Bolinha de Ouro, para mim chamada Bolinha de Ouro, que a primeira pessoa que eu lembrei foi Dona Idalesse. E aí eu fui na casa dela. Só que quando eu cheguei na casa dela, ela estava com problema de saúde e já não tinha memória. Então ela lembrava de trechos das histórias de papagaio que ela contava, mas ela dizia assim que não lembrava. E a filha dela, que estava conduzindo a Alinete, ela não vai conseguir. Às vezes ela lembra, às vezes ela não lembra. Não sei se ela realmente sabia dessa história, que você tem interesse, que você está pesquisando. Eu só foi para pesquisar essa história, né? Era muito bruta, bruta no processo. E aí eu voltei muito chateada, porque aí conversei com algumas pessoas mais velhas e ninguém lembrava dessa história. E eu cheguei na casa da minha irmã muito, muito enjoada mesmo, assim, chateada, e deixei o equipamento na mesa dela e disse assim que se eu tivesse vindo antes, talvez Dona Dalécia iria lembrar dessa história. E aí eu comecei a conversar com minha irmã, bem chateada, e a minha irmã disse, se eu tivesse essa sua memória, talvez eu lembrasse, porque quem contava essa história era a mamãe. E aí... Já te deu uma cutucada. Ela deu uma cutucada e assim, é mais profundo porque a gente não falava sobre minha mãe. Porque quando a minha mãe partiu para um outro plano, eu ia completar 3 anos. E minha irmã, 10 anos. E a gente não sabia. Eu, né, não sabia, né, pouca coisa da minha mãe. Só que ela era cortadeira de arroz, plantadeira de arroz, dona de casa. Né? Então, quando ela partiu para o outro plano, ficamos 8 filhos, né? Ficaram 8 filhos, 4 casais, bem pequenininhos, um emendado no outro, e a gente não falava muito porque doía, né, a ausência. E aí, então foi uma fisgada, assim, foi muito forte, mas eu fiquei muito impactada com a informação, mas eu fiquei ainda anestesiada, assim, o que é que eu faço com isso? Porque também, psicologicamente, assim, me impactou, me indicou um caminho, mas eu não tinha ainda a maturidade, a capacidade de saber o que era que ia fazer com aquilo. Porque também a conversa sobre minha mãe se encerrou ali, porque eu não tinha mais coragem de perguntar outras coisas. E aí ela ainda falou, a minha irmã disse, ela ia na feira, quando ela ia para a feira, ela sempre trazia um cordel. E eu lembro de um cordel que ela contava que tinha um pavão, uma mulher que voava no pavão. Aí depois, né, aí eu falei, mas eu fiquei muito, né, ainda assim, sem saber o que fazia com essa informação. Porque As coisas do mundo... de repente você se viu num lugar onde você ia ter que buscar dentro das suas próprias memórias, né? Pois é, foi exatamente isso. E eu tinha medo disso, né? Porque tinha algo que era assim, era uma memória coletiva, mas as minhas memórias, o meu eu, a minha vivência, ela tá extremamente impregnada, né? A esse universo. E tendo minha mãe como protagonista e eu não preparada para encontrar com a história dela, com ela, eu dei uma recuada. Essa informação ficou latente, mas ela ficou só interna. Então eu volto, o mundo começa a me engolir, eu volto, finalizo a monografia com essa informação guardada, sem mexer muito nessa informação.
E, na verdade, sem citar isso no meu TCC. E aí... Que foi sobre o fio que separa o contador de história do ator. Observa como eu era bruta, né? Tá separando, agora o negócio é juntar. Aí eu vou, e aí nas vivências já da Olho Chico, a gente começa a montar espetáculos, e espetáculos sempre, né? Porque Olho Chico é olhar o rio através da arte, fazer essa movência, a arte e a educação ambiental, né? Através das artes. E aí a gente foi montando um espetáculo chamado Lendas do Rio São Francisco. E aí eu fui pesquisar fora. Pesquisando fora. Mais um pouquinho pesquisando fora. E aí comecei também o pesquisar fora, pesquisar outras pessoas. Além de pesquisar fora, porque a internet não era localizar textos. E a gente começou a pesquisar também outros contadores, aí sim, contadores de história, mas era assim, ninguém queria ser chamado contador de história. Lá assim, tem ali o pessoal que conta história de pescador, né? Porque são as histórias, né, com muitos pontos aumentados. Então tem ali que a fulana de tal conta história de pescador. Então não era o contador de história, era alguém que contava história de pescador. E aí eu comecei a ouvir essas histórias dessas pessoas e trazendo, desses mestres, trazendo essas histórias para os espetáculos no Olho Chico. E aí isso vai registrando, e à medida que eu ia ouvindo essas histórias, eu ia relembrando das histórias da minha comunidade. Então, principalmente do Potengi, principalmente dessas vivências, da vivência do pescar, da vivência, né, de catar maçunim, da vivência de catar fruta nos seus ciclos, né, cambuí, caju, toda essa minha relação do rio com as pessoas. E aí comecei a escrever sobre isso. E aí relembrar. E ali, mais assim, isso aqui é muito meu. Isso aqui é muito meu. E aí, aí eu fui contando, criando, começando a ser reconhecida aqui, né, como contadora de história, mas eu não contava as minhas histórias. Eu contava outros contos populares, mas eu não contava essas minhas histórias do Rio. Quando você diz as suas histórias, você também está falando das histórias que você ouviu, né, dos contadores da minha cidade. E que eram suas também, né? Porque sim. É muito interessante que quando você vai falando, a gente vai percebendo essa movência, né? E essa relação entre o patrimônio, a sua memória individual e a memória e o patrimônio coletivo, né? Uma memória coletiva. Então, é um trânsito que a memória coletiva te fazia rememorar, né? Momentos da sua infância, né? Histórias que você ouviu na infância, vivências que você teve, experiências que você teve, né? Que é um pouco esse movimento mesmo da memória, que a memória faz, né? Inclusive, nela está contida, inclusive, o esquecimento, né? E a criatividade. Porque a gente chega num ponto da memória, principalmente quando a gente se encontra com a história dessa forma. Eu tenho uma história assim com histórias de boi, de carros de boi, mas essa é outra história. Então, quando a gente se encontra com as histórias dessa forma que você está falando, né? Esse lugar também da criatividade, ele é muito latente, ele é muito forte. E não interessa, né? Tudo é a sua memória. Né? Não interessa se essa é uma memória vivida ou se essa é uma memória inventada, é a sua memória, porque ela não é inventada do nada, ela é inventada a partir de que o seu corpo guarda, né? Do que você tem como memória corporal, né? Também. Ai, que lindo, tô adorando te ouvir. Mas quando eu digo que não eram as minhas histórias, é porque eram as histórias que eu fui buscando em livros. Eu contava muito Câmara Cascudo. Então, mesmo tendo me apropriando disso, isso me conectando com o meu lugar, mas eu não contava as histórias, por exemplo, que Maria do Boto
ou que Dona Idalece, ou que o seu Zé do Mundinho havia me contado lá na beira do rio, né? Aí, porque isso me interessa muito a mim, porque eu ainda estava no processo de valorização do que estava de fora do meu lugar, de Piaçabuçu, do Potengi de Piaçabuçu. E aí acontece de eu ganhar esse prêmio para ir para Belo Horizonte, fazer esse intercâmbio, né? Essa interação estética com Belo Horizonte. Quando eu chego aí, as pessoas começam a perguntar também, porque eu já contava história, mas já tinha história de lendas, mas não eram como se contava aqui. Eu já contava como se contava fora, né? Eu encontrei essas lendas com outra escrita, com outra vivência, né? E aí eu começo a contar, porque as pessoas começam a perguntar. Então, levo as histórias do Coco, mas as histórias da minha comunidade ainda estavam assim, pequenininha, digamos um capítulozinho pequeno ali no meio de uma multidão de informações que eu havia pesquisado fora. E aí tem todo esse processo mais de Coco, de música em Belo Horizonte, do teatro, e quando eu volto, tem um outro projeto também da Funarte, que trabalhava, tinha essa pegada de trabalhar essa cultura ribeirinha. E aí as histórias, eu já estava muito encucada de estar contando as histórias pela visão de fora, e não as minhas histórias. Aí eu disse, eu quero pesquisar sobre isso, e quero escrever sobre essas minhas memórias, essas minhas histórias, e saber o quanto que o povo ribeirinho daqui lembra dos Encantados das Águas. Então, eu comecei a fazer um recorte. É quando começa a surgir o Encantado das Águas através desse prêmio, também da Funarte. E aí o objetivo era subir o rio até Penedo. Olha só que para mim era muito, porque eu tinha que passar nos povoados até Penedo, depois se estendeu até Pão de Açúcar, para ouvir histórias e depois retornar para a comunidade recontando as histórias que eu havia escutado. E aí quando eu começo a registrar, tem um processo de conhecer um monte de contadores de histórias que não se reconhecem como contadores de história, lavadeiras, pescadores, crianças, como eu fiquei encantada em saber que as crianças assim tinham uma vivência, assim, que viram o Nego d'Água, que fugiram do mero, sabe? Que viu a mãe d'água comer feijão verde na beira do rio, que a mãe d'água cavava a terra para chegar nas roças, porque ela adora feijão verde. Então, ter essas vivências, ficar com medo de mergulhar no rio em determinados pontos, porque ali era a pedra do Nego d'Água. Então, comecei a sentir isso no corpo mais presente, vivenciando essa pesquisa principalmente com as crianças. E isso mexeu muito comigo. Então, isso estava muito vivo. De chegar nos bares, assim, os mais velhos também, contar a memória do que viu, certificar que viu, fulano de tal contou, conheço fulano, eu lhe levo lá para falar dessas histórias dos encantados. E aí acontece da água, nesse processo, nesse período, acontece da água do meu povoado, água do rio, água do mar invadir muito o rio, principalmente até o meu povoado, que a água que era doce do rio ficou muito salgada. Então a gente tem um processo alto de salinização. E eu, enquanto criança, mesmo antes de entrar na Olho Chico, já ficava dizendo isso. Eu disse, não tem, porque o povo ficava falando, né, da profecia de que o rio, né, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. E eu dizia que não tinha como isso acontecer. Eu disse, olha a quantidade de água que tem aí, o mar vai invadir. Só que era muito estranho, né, para as pessoas ouvirem isso, assim, porque a quantidade de água que o São Francisco tinha, né? Mas aos poucos eu fui vendo esse rio definhando, esse rio cada vez mais sem força.
E aí ninguém acreditava que isso fosse acontecer. Não, mas o tempo, é o tempo de Deus. Quando, olha aí, teve cheia, olha aí, outra cheia. Só que como eu sou muito conectada com o rio, eu percebia isso, que não era mais o rio, com a força que tinha da infância, que quando eu passava com o barco, o peixe era tanto que não precisava nem colocar rede, né? Que ele pulava e já ficava ali, já pescava sem precisar pescar, só o fato de navegar com o barco. E aí, quando eu vi isso acontecendo, aí eu perdi a voz, assim, eu vou fazer o que mais? Porque a arte que eu fazia era a arte em defesa do São Francisco, a arte para olhar o rio, a arte para olhar, para falar do povo que estava ali, e aí eu já estava tão desestimulada, assim, e aí parei, eu disse assim, pronto, vou parar de fazer arte. Eita, Não vou mas aí fazer mais. não pode não, como é que a gente fica? Como é que o povo fica? Como é que Pois você é, fica, né? Porque também é não como, conseguiu, se não vive sem arte. aí eu Você é fui arte. fazer uma arte mais convencional na escola, fui ser professora de arte, mas aquela coisa ali que eu não sabia nem explicar o quê. Mas eu fui encontrando outros jeitos de olhar novamente, focar para fora e esquecer de perto. Foi quando a Aline Cante aí, com o Candeia, o primeiro movimento o primeiro encontro de contadores de história, ela veio aqui em Piaçabuçu e ela me viu contando história com os mestres. Nesse momento com os mestres. E aí quando ela fez o primeiro Candeia, ela disse: eu quero que você faça um encerramento, porque a gente começou, a gente viu, né, você contando história. E a gente começou quando a gente viu você contando história, a gente decidiu. E aí eu disse, não vou não. Se você quiser, já tinha vários mestres, já estava próximo de vários mestres contadores de história. Se você quiser, eu levo a dona Grinaura, que é contadora de história, levo o seu Zé Correia. Eu vou. Ela disse, não, a gente quer que você vá. E eu disse, não tenho, nem lembro história. E aí foi a partir desse movimento com a Aline que eu disse assim, eu vou contar o quê? O que é que eu vou contar? Nem as histórias que eu já havia estudado assim fora para as festas de aniversários ou outros espetáculos, elas chegavam. E aí eu passei uma semana no Candeia sem saber o que era que eu iria falar. Então conversava com as pessoas, mas chegava no hotel e chorava e não dormia, pensando o que é que eu vou falar. E levei comigo essas histórias escritas já do Encantado das Águas, que é um relatório que está na Funarte. Disse, alguma coisa vai aparecer. E aí foi que me veio, assim, já na última noite, já para apresentar, me veio uma história que eu havia escrito lá em 2000 para o Rio, já anunciando, assim, que o problema dele era só o aparecimento das croas, né, das coroas, o assoreamento do rio. Então eu falava dessa dificuldade do rio chegar a mim, porque tinha um período das cheias que o rio enchia tanto que chegava próximo do alpendre da minha casa, próximo do degrau. E eu ficava com medo dele avançar tanto e perder a minha casa, mas ao mesmo tempo eu ficava tão contente assim, de ver aquele rio, de ver as piabas ali, que quando pegava a bucha de lavar o prato, que era o resto da rede de pesca, e que esquecia ali por um minuto dentro d'água, e aí já vinha um monte de piaba. E eu havia escrito isso para um espetáculo da Olho Chico, do Grupo Caçoar, e aí eu lembrei, e aí o texto veio todo pronto. Eu disse, é isso que eu vou contar. E ali, e as histórias também, porque assim, eu conto, as histórias que eu conto, elas sempre vêm com uma música de presente também, totalmente também rememorada. E aí ali, antes também de entrar no palco,
para contar, que eu já tinha ciência que ia contar isso, essa prosa com o rio. As histórias de canções, as canções de Batalhão de Arroz, elas chegam juntas para fazer abertura, para me acalmar, para me acalentar. E ali, naquele momento, assim, eu soube que o que eu tinha que fazer assim, era contar as minhas memórias, essas memórias que já estava registrando há tanto tempo, essas histórias que são minhas, mas também é da minha comunidade, é do povo de Piaçabuçu, é do Ribeirinho. Eu precisava contar, eu precisava dizer para as pessoas da potência que o Rio já foi e que pode voltar a ser, se a gente começar a cuidar dele. E aí, pronto, aí do Candeia para cá, eu tenho contado só o Encantado das Águas. E aí, cada vez que eu vou contando, vou rememorando uma história, vou me possibilitando recontar algumas histórias que se perderam, né? Aparecem trechos só, pessoas, contadores me contaram, eu só lembro desse pedacinho. Então, eu me permiti recontar, aumentar quantos pontos, colocar, e comecei, né, depois que eu conheci Carolina Maria de Jesus, eu disse, eu quero fazer, eu quero colocar essas pessoas que me contaram, aí já quero conhecer quero colocar as pessoas que me contaram essas histórias nessas histórias. E aí, quando eu começo, eu disse, a Madrinha Avelina, que é a Madrinha Avelina, é a parteira do lugar, é a mulher que todo mundo respeitava, é a mãe de todo mundo, é ela que aconselha, ela vai estar nessa história. Ela que vai estar nessa história, e começa a colocar as pessoas nesses recontos dessas histórias que elas vivenciaram, ou quem me dá de presente uma história, eu digo, você que vai ser esse personagem, porque você sabe, né, e todo mundo sabe, o homem, olha, uma mulher foi ali na beira do rio, né, foi levar o pote, é a mulher, e quem é essa mulher? Então, essa mulher é a Dona Mariquinha, porque ela chegou, né, essa mulher é a Rosa, essa mulher é a Aziza, que era, sapeca que só. Então, eu vou trazendo as pessoas que, principalmente, que fizeram parte desse meu universo ainda, porque eu fico contando ainda no meu universo da infância, assim, eu mergulho naquele cenário, no cheiro, na paisagem por completa desse lugar de potência do rio, ali, naquele Potengi, que Potengi dividido de baixo e de cima, e para aquele universo eu vou trazendo outros contadores, outras histórias que eu fui ouvindo ao longo dessa minha caminhada, e vou colocando ali, tudo ali no meu quintal. Ai, que delícia! É muito bom brincar nesse quintal, né, não? Oh, demais! Pois é, eu tive o prazer de ouvir, né, o presente de ouvir uma história, você contando, não me estou lembrando agora quem era a personagem, mas era uma das suas personagens aí, a do Mero, que você contou aqui em Belo Horizonte da última vez. Eu lembro de você trazendo esses personagens, né? Muito bonito, uma performance linda, muito, muito lindo, uma história linda, né? Linete, você falou tanta coisa boa, tanta coisa importante, que inspiradora, né? Eu fui te ouvindo e sentindo tanta coisa importante sobre a minha própria trajetória, sabe? Enquanto contadora de história e as buscas que eu fiz e outras tantas que eu sempre quis fazer. E aí, te ouvindo contar, eu pergunto, né, por que não, né? Por que não fiz, né? Isso que você fala é muito inspirador para a gente que conta histórias, porque é um encontro muito bonito, né? É um florescer, né? Um tá caindo fulô. É isso. É assim que eu me senti te ouvindo, sabe? Toda a sua história, todo esse encontro com as histórias, essa memória afetiva, né, também, que é muito forte, né? Quando você fala que antes de entrar no palco, você já sabia que ia contar a história do seu encontro com o rio, né? Além de poético, é potente, né? Do próprio nome de Potengi, né? Mas o Potengi potente, nossa, olha só que interessante, né? Essa potência, né? Do Potengi de baixo, do Potengi de cima, e desse encontro com as águas, né? E das memórias do Batalhão de Arroz, né? Que é a memória da sua mãe,
né, que era uma agricultora que plantava arroz, as canções de Batalhão de Arroz, né? E como é tão interessante porque você teve dois momentos assim dessa memória, principalmente com o encontro com as memórias da sua mãe, que é o momento em que você silencia, né? E aí você para. Você termina a sua pesquisa, porque você tem que terminar, não tem como, a gente tem que entregar, né? Nós temos os prazos na academia, né? Estamos aqui dentro de uma academia, temos os prazos, temos que cumprir os trabalhos, né? Encerrar os ciclos também, isso é importante, né? E aí você entrega, você silencia, e depois essa memória ela vem para abrir a sua boca. Olha só, gente, que coisa mais linda, né? Para sair, para colocar para fora. Muito legal. E aí, uma coisa que eu também fiquei aqui pensando muito, assim, em como nós aprendemos com os mais velhos, né? E eu acho que esse é um caminho muito forte para um contador de histórias, né? Essa é uma via muito importante. Escutar, ouvir, né? O quanto eles têm para ensinar. Você foi griot aprendiz, né? E esse a gente precisa falar que foi um momento importantíssimo para a cultura brasileira, né? Para a política pública de cultura, para a política pública de patrimônio cultural, né? Para a valorização das tradições, né? Foi um momento lindo que a gente viveu no Brasil, né? Gilberto Gil era ministro da Cultura, a gente precisa falar de onde que vem isso, né? Gilberto Gil era ministro da Cultura e ele que lança essa ação, né? A ação griot nacional. Então, muitos griots aprendizes, né, tiveram esse privilégio de aprender com os mestres. E aí você diz, eles não eram contadores de histórias, né? Não se intitulavam contadores de histórias, eram mestres das ervas, da benzeção, e eram contadores de histórias, eles contavam as histórias do seu saber fazer. E você teve esse olhar sensível, né, de ouvir e de fazer a mediação através da arte, da tradição e da oralidade. E aí é muito, muito lindo, porque a ação griot, quando ela leva o mestre para a escola, e esse griot aprendiz, que tem essa difícil tarefa de fazer essa mediação, né, entre a pessoa mais velha e mais jovem, e você fala com toda a sabedoria, então nesse momento eu saía, porque ali já estava feito, né? Ali já estava consolidado, né, o diálogo e a linguagem, não existia mais distância entre o mais velho e o mais jovem, de linguagem, de nada, ali já estava tudo aproximado. Então, a potência que é a arte, a potência que é a oralidade, o olhar, a relação com o outro, né? Porque quando você é um pesquisador da tradição oral, você não tem como se distanciar dessa relação da alteridade, que é esse olhar sensível para o outro. E aí é muito bom quando a gente aprende isso, né? Quando a gente tem essa oportunidade nesta vida, né? De ter essas vivências, né, com os mais velhos, de aprender com eles e na relação com o outro, que eu penso que esse é um dos maiores aprendizados também, todos os dias, quando eu vou contar uma história e eu olho no olho de uma criança, eu olho no olho de um adulto, ou seja lá quem for, essa relação, né, e ali a potência que existe nesse olhar, você sente o outro. Muitas vezes você vai contar uma história e às vezes você olha no fundo do olho das pessoas que estão ali esperando para te ouvir, você muda de história. Não é? Isso acontece porque o olhar fala, né? E aí você sente, opa, esse povo não está para essa hoje não, esse povo está para aquela. Isso é muito, muito importante, essa sua fala, assim, de sentir, né, o outro. E aí, isso é um dos pontos que eu coloquei na minha monografia, né? Essa capacidade, né? Que repertório, que você tem, e quando você chega ali, você diz, não é isso. Né? O momento pede outra coisa. Eu estou precisando também, porque eu me achava muito egoísta, porque eu quero contar essa história,
eu quero contar essa história. E muitas vezes assim, eu precisei me curar contando várias vezes a história. Então, quando eu contava, tinha a possibilidade de revisitar aquele lugar e me curando. Então, principalmente no início, assim, o primeiro ano, quando eu descubro qual é o objetivo do Encantado das Águas, o porquê que eu contava as histórias do Encantado das Águas, o porquê que eu conto, eu precisei voltar e precisei contar aquela história para uma autocura, assim mesmo. Então, e muitas vezes eu me permiti me derramar muito e chorar muito em cena, porque as histórias elas chegaram para me curar, para me aproximar da minha mãe. Lógico que isso eu tive acompanhamento também, né? Tive um acompanhamento psicológico para dar conta também de trazer não as histórias, né? Mas o quanto que essas histórias me conectava e me fez, né, conhecer e vem me fazendo conhecer mais sobre mim, sobre minha mãe, sobre o meu lugar, mas principalmente sobre essa relação familiar. E aí vai ampliando, sabe? Isso vai assim, e até hoje assim, tem coisas assim que eu vou contar história. E às vezes acontece de uma história nascer de manhã para ser contada à tarde. E eu fico dizendo muito, sou louca, porque às vezes eu digo, eu sou louca, como que eu vou fazer isso? Estou trazendo uma história, toda a paisagem, toda a memória do lugar, mas aí eu estou organizando o discurso, eu estou organizando a estrutura dela agora. E aí eu quero contar, e aí tem a voz, conte, e eu conto. E às vezes ela chega, assim, com um negócio tão estruturado, que aí, como a minha relação com a música é muito forte, e aí ela às vezes já vem com a música toda pronta. E às vezes eu levo um susto. Aconteceu isso com a história da Raia Gigante. A Raia Gigante, eu vi essa história lá em 2000, final de 2012, né? Estava voltando de Belo Horizonte, voltei final de 2012, e eu comecei, passei no concurso público de Sergipe, e aí coincidiu do projeto da pesquisa do Encantado das Águas casar exatamente no mesmo período que eu assumi. Então eu estava muito louca, eu disse, não, vou usar esses meninos aqui também, eu quero ver, vou aplicar esse projeto aqui. Nossa, aí teve um menino lá no Saramém, que é um povoado sergipano, mais próximo a Foz ainda que o Potengi, que ele vinha, sapeca, ria e contava. Eu disse, vou contar uma história de pescador. Eu disse, é dessa que eu gosto. E aí ele trouxe essa história dessa raia que era tão grande que cabia um barco em cima. Só que ele contava, sabe? A gente sabe que, né, você é educadora também, você sabe como ele veio meio que provocando. Eu quero ver se isso vai servir. E aí eu disse, isso serve demais. E aí ele pirou. Quando eu pirei com a história da raia gigante, e aí eu registrei guardadinha, como ele havia me contado. E aí, o ano passado eu estava no circuito oralidades, e eu estava de manhã, porque eu acordo e já digo, hoje eu vou encontrar com as histórias. Então eu começo a cantar as canções de Batalhão de Arroz o dia inteiro, lembrando. Vou ali, se possível, eu vou comer um peixinho. Vou me conectando ali o dia inteiro com essas histórias, vou rememorando a minha vida. Não sei o que é que eu vou contar, mas aí eu já começo a mergulhar nessa paisagem dessa minha infância no Potengi. E aí, umas 10 da manhã, minha apresentação era à noite, aí vem, eu vi numa noite escura uma raia navegar. Aí corro, pego o meu caderno,
que ainda só funciona aqui, caneta, lápis e papel. Pescador sentado nela, andava para lá e para cá. Cuidado, muita atenção, onde o barco ancorar. No rio tem banco de areia e tem peixe fingidor. Fingidor de areia branca, coroa de água clara. Cuidado ao deixar seu barco nas costas de uma raia. Aí eu digo, pronto, aí volto, aí sento. Aí começo a brincar com a história do Jairo, que é o Jairinho, que havia me contado lá no 6º ano da escola do povoado Saramém. E aí começa a dizer, eu vou contar a história da Raia Gigante. E quem é que conta? É o Jairo, que vai estar na minha história. O próprio Jairinho é o menino que sobe nas costas da Raia. E aí à noite eu conto. E à noite a história está pronta com música e tudo. Eu digo, eu não sei, né? Não sei, assim. Mas é um potencial criativo, uma coisa linda demais, né, Linete? É isso, porque você traz a arte, né, junto com você, essa criatividade, essa vivência. Aí você falou tanta coisa, que é tanta coisa importante. Espera aí que eu vou me organizar aqui, que é o seguinte. Porque, assim, muitas coisas lindas que você falou, eu ia te perguntar mesmo sobre essa relação, esse projeto da contação de histórias, né, na escola, né, que eu acho que é uma experiência maravilhosa para a gente aqui, para todo mundo que está te ouvindo, né, essa relação aí que você trouxe para a escola através das aulas de arte, né, com a oralidade, né, esse religar, digamos assim. Eu acho que eu acompanhei um pouco pelas redes sociais, pelas conversas, você me contou algumas coisas, né, às vezes que a gente se encontrou aqui em Belo Horizonte, outro dia que a gente estava conversando, né, e eu acho que isso para a gente que está dentro da escola, professor atuando, e isso é, assim, maravilhoso, né, essa experiência que você traz aí com a contação de histórias, com a performance, né, a contação de histórias, né, performance da oralidade, enfim, dos contos orais, de tradição, a busca desse, por exemplo, né, o Jairinho te trouxe essa história, que é dele. E aí é muito bacana, porque você faz esse paralelo entre o seu encontro com a história e o ensino, né? Porque na aula você... Não, essa serve, a história é sua, essa serve. Então, eu imagino que outros também, acho que você já me falou isso, foram trazendo suas histórias, né? Uhum. Então, essa trajetória que você teve e compreendeu, né, o valor dela para você, né, você traz para os meninos na escola. E isso é muito bonito. E uma outra coisa também que você falou, que eu fiquei assim pensando, que é importante para os contadores de histórias que estão nos ouvindo, sabe? Que é essa relação com a história, né? Muitas vezes a gente fica buscando, né? Que também é importante essa pesquisa, essa busca. Você falou, contou muitas histórias do Câmara Cascudo, né? Eu também conto, gosto de contar essas histórias, mas são histórias que chegaram a mim através dos livros, né? E que bom que existe a escrita, né? Que ela nunca vai dar conta da oralidade, mas pelo menos a gente conhece algumas histórias através dela, né? Se ela não existisse, talvez as histórias tivessem ido embora junto com seus contadores, né? E aí o Câmara Cascudo, o Silvio Romero, outros pesquisadores, você hoje, né, faz isso, mas transcriando as histórias, né? E isso é muito bacana também. Quero ler seu livro, tá, Linete? Aquela cobrança, né? Tá na hora de você escrever um livro. Ai, ai. Mas que bom também, mas como é importante, eu acho, a gente também mergulhar numa pesquisa que é nossa, né? Buscar aonde que a gente se encontra mais vivo dentro da história, né? Porque a gente conta o que a gente gosta de contar, né? E aí, para a gente ser feliz, porque a gente tem que ser feliz também no que a gente faz. Precisamos estar felizes na nossa profissão, que é uma outra
outra coisa que está muito forte na sua fala é esse campo profissional do contador de histórias, né? E esse campo existe, né? Do início da década de 90, né, para cá, a gente viu essa atividade, né, do contador de histórias, essa prática, esse campo criativo se profissionalizando cada vez mais, né? E na sua fala você traz essa trajetória, né, de profissional, né, de profissionalização também, né, enquanto contadora de histórias, e, e é isso, né? O profissional, como se diz, acho que a gente busca excelência, todos buscamos, né, em tudo que a gente faz, em todas as profissões. Eu não acredito que tenha algum profissional que não queira ser um bom profissional no seu campo de atuação. Então, quando você fala da sua história com a contação de história, da sua história com a contação de história, traz isso para a gente, né? Essa busca, né? E como que você se encontra com a história, a pesquisa, o trabalho criativo, né? E como você é uma super artista, que eu super admiro, né? Muito criativa, tem a música muito forte, tem essa formação no teatro também, né? Assim, e toda essa vivência no teatro, da questão da memorização, principalmente, né? Que não precisa fazer teatro para saber memorizar algo, mas quando você tem uma formação profissional, isso também te ajuda, né? Assim, vai contribuir com a sua atuação de alguma forma. E aí você fala de muitos elementos que são importantes, né, para quem busca essa profissionalização na contação de história, né? Essa via afetiva da escolha do conto, a preparação do conto, né? E aí você ainda extrapola, né? Porque você começa a criar suas próprias histórias. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E para quem vai assistir a sua contação de histórias, vai entender por que eu estou falando, que é maravilhoso, né, gente? Mas aí, Linete, conta um pouquinho para a gente sobre a escola, porque depois eu vou te pedir também para contar, mas se você quiser já emendar, que é sobre quando você sobe o rio, porque essa história também é linda. Quando você começa a subir o rio, né, para pesquisar histórias, você já contou, já falou um pouco, né, sobre a presença dos cantos de trabalho, né, no seu trabalho artístico. E aí tem o coco, né, que também está presente. Aí você nasceu nessa cultura, conviveu com esses mestres também, né, do coco. Por isso que eu digo, gente, que ela também, a Linete é uma das minhas mestras, que foi com ela que eu tive a primeira vivência, né? Vivência de verdade de coco, sem precisar sair de Minas Gerais. Olha que luxo. A alagoana que canta coco, a minha mestra, ela veio até aqui, né, gente? Eu aprendi com ela aqui, mas agora estou precisando sair de Minas, né, para poder ouvir os cocos lá de Alagoas. Alagoas Vem, que me vem-se aguarda. embora. Vem-se Mas aí embora pra gente. conta para a gente um pouquinho sobre essa história na escola, né, na educação, como educadora, como professora de arte, e depois um pouquinho dessa relação subir no rio, que é tão lindo, que é quando você se encontra com as populações indígenas, né, subindo o rio. Sim, sim. Então, na escola, o trabalho de arte na escola, assim, o que me conectou, né, com os estudantes, né, essa aproximação, essa ligação, também foram inicialmente as histórias. E aí essas histórias, os contos, as lendas, principalmente os contos de lobisomem, porque é muito forte, né? É muito forte, eles gostam, né, dos contos de lobisomem, mula de pade, mula sem cabeça. Inicialmente, esse processo que aí já estava linkado com o Encantado das Águas, mas por estar na escola isso foi ampliado. E aí, essa experiência do fazer, né? Porque eu não quero teoria agora, né? Ou não quero essa forma, né? Vou dizer folclorizada de teoria, não sei, mas folclorizada porque não é nosso, né? Mas assim, a forma como se trabalha a teoria. Então, eu quero a prática. Então, eles foram me trazendo as informações, que é um processo diferente, né? Porque geralmente
geralmente acontece do professor chegar e trazer essas informações e colocar, e aí os estudantes vão aprendendo ali. Então, aí eu inverti esse processo, né? Estava aprendendo com ele, e foi quando a gente iniciou o processo da maratona cênica nas escolas, que foi transformar, inicialmente, essas primeiras histórias em espetáculos teatrais. E aí o povo diz que eu sou muito doida, porque aí eu tenho, né, tinha na época 200 alunos, e aí cada turma, né, de 30 a 45 alunos tinham que montar um espetáculo de teatro, sem nunca ter, né, aí colocar 99% sem nunca ter visto, assistido um espetáculo de teatro em Sergipe, nas comunidades muito próximas da beira do rio, Brejo Grande, Ilha das Flores, Sergipe, mas aí eu foquei esse projeto em Brejo Grande, e a gente montou a primeira maratona cênica com espetáculos, né, inspirado nas histórias dele, e depois isso foi ampliando. Então, hoje, o colégio, ele é o centro cultural de Brejo Grande. Infelizmente, a pandemia vem, né, e aí, infelizmente, a gente quebra muito essa ligação, essa conexão, porque a gente perde esse olhar, e tem coisas que a internet a gente não consegue assim chegar. E assim, como que você afeta o outro através da sua respiração, desse simples contato, dessa energia, que não é a fala, não é a forma como eu falo. E aí, e ainda a dificuldade financeira, a dificuldade do sistema, de muitos estudantes não terem acesso, né, ao celular, à internet para se conectar. Então, está sendo, assim, do ano passado para esse, muito difícil, assim, trabalhar, dar continuidade a esse trabalho. E aí eu percebo, assim, que voltando próximo ano, e se voltar presencialmente, tem que se conectar, encontrar um outro jeito de conexão. Mas, assim, a gente produziu grandes espetáculos, assim, que quem acompanhava, através das minhas redes, mas é o quê? Uma escola pública? E aí tinha muito investimento, assim, tinha um investimento financeiro meu, porque me interessava, tinha investimento da escola, pouca do próprio governo, mas assim, tinha um investimento muito forte dos adolescentes, assim, querer que a coisa funcionasse. E quando a comunidade chegou, a gente chegou a ter 300 pessoas, 200 pessoas assistindo, aí você junta isso com os estudantes. Então, muito. Então, exigia uma mega produção. Eu utilizava a minha experiência como produtora para produzir esses espetáculos, né, que começa na base com a contação de história dos avós, a própria contação de história deles, e aí chega, né, e aí a gente chega a nossa última maratona, a gente teve Carolina Maria de Jesus. Eu acompanhei pelas redes sociais esse investimento e eu ficava encantada com esse investimento dos adolescentes. Uhum. O envolvimento deles, que trabalho lindo. Né? É aí que a gente vê, olha, gente, o negócio está acontecendo e está acontecendo mesmo, né? Assim, que é o desafio, né, do professor todos os dias, é fazer isso acontecer dentro, né? Fazer o conhecimento acontecer dentro da criança, dentro do adolescente, principalmente os adolescentes, que eu acho que tem uma superpotência, mas infelizmente a educação tradicional ainda tem muitas experiências de sucesso, né? Mas de uma forma geral, nessa estrutura de educação tradicional ainda não chegou, né? Dessa forma, por exemplo, que eu acompanhei nas suas redes, nos adolescentes, né? Por questões de linguagem, de metodologia, né? Tudo isso. E aí, de novo, né? O potencial da arte, né? A arte é maravilhoso, né, gente? A contação de histórias, a gente via a satisfação e envolvimento deles. Muito lindo.
né? Casa cheia, o rostinho, a carinha, né? De todo mundo, depois da apresentação, antes, os preparativos, né? Porque eu lembro um dia que você colocou, como é que fala, gente, isso no teatro? Antes, o antes. A pré-produção. Isso, é. É, Todo mundo no corre, fazendo as coisas. mas eu quero, assim, geralmente as pessoas perguntam, né, como, e aí percebem, assim, a cada ano é uma nova conquista e é uma labuta, sabe? Porque às vezes as pessoas estão vendo e dizem assim, poxa, como está todo mundo muito envolvido, porque tem estudantes que chegam ali, ali no momento que eles estão no ensaio geral, porque ainda faz isso que é difícil as escolas, né, fazerem isso no ensaio geral, eles se conectarem só ali, porque você tem uma batalha, assim, é uma batalha mesmo. Eu não chamo de maratona à toa, porque você tem uma batalha de conquista diária, né? Sabe? Diária ali. É um sufoco, né? Eles vão fazendo, e aí uma das obrigações é trabalhar coletivamente, trabalhar cada um. Você pode fazer a música, você pode fazer a luz, você pode trabalhar figurino, você pode fazer produção e você pode atuar, mas a gente está trabalhando juntos. É muito difícil. Um super Muito desafio. difícil, muito. Então, a cada minuto você tem que estar ali se desafiando, encontrando ferramentas para obrigar o estado de presença e o estar coletivamente. Não, Principalmente numa sociedade, né, num sistema que te encaixa, te enquadra no contrário, no individual. uhum. E aí Então, é virar muito. essa chave é uma luta. É. E Né? segue sendo. Lógico que a cada ano, a cada atividade, você vai tendo pessoas, estudantes, outros professores, coordenadores que vão chegando, que vão apoiando, mas inicialmente eu digo, o primeiro sarau o que nasceu antes da maratona, eu cantava, eu contava história, eu atuava, eu fazia as pinturas, eu fazia o cenário, então era o sarau da Linete. Depois não precisou mais, né? Não precisa, mas é aquela coisa de cativar, de mostrar que vale a pena, porque também, às vezes, quando você fala do processo da pesquisa, do estudo, está em todo lugar, porque às vezes as pessoas dizem assim, poxa, ela já tem o dom, já nasceu, tá ali, ó, ela chega ali, ela já faz. Não, é muito Tem, fácil fazer arte. Quando se coloca assim, olha, amanhã, próxima semana tem um trabalho, você pode apresentar? Principalmente quando chega consciência negra, vai chegando o dia do Saci, dia do não sei o que. Pode apresentar? Não é assim. Você tem um tempo, principalmente quando você se permite e faz um exercício, que é um exercício difícil de escuta. Né? O exercício de escuta é um exercício muito difícil. É muito difícil escutar, né? Porque você está o tempo inteiro, então é muito trabalhoso. Mas é algo que eu me orgulho muito. Eu me orgulho desse trabalho com a escola. Eu sou inquieta. Eu estou quieta nesse momento, assim, exatamente pela dificuldade de encontrar. Né? Se eu não encontro, eu sou uma pessoa do encontro. Né? Se eu não encontro, é muito difícil assim, criar. Eu me alimento com o outro, eu me alimento com essa situação aqui, né? Você sim. encontrar, você ouvir, você mobiliza coletivamente, sozinha, Ave Maria. Aí E é já muito no. trabalho, né? É muito É, trabalho, né? então, E segue. assim, e é muito bom, gostoso também você ver, né, no resultado disso, assim, é, a transformação, né? Quando você conta o primeiro sarau, eu fazia tudo, né? E lá no final
com todas as lutas, trancos e barrancos, porque a gente, o trabalho com arte na escola, eu observei durante muitos anos, muitos amigos, eu tive o privilégio de trabalhar numa escola de arte, então não era uma escola que tinha aula de arte, era uma escola de arte, né? E isso é diferente, né? Mas na escola regular, né, você tem muitos paradigmas totalmente equivocados com relação à arte, né? E principalmente você tem todo um sistema, né, de estruturação também do currículo que não coloca isso como algo que é de destaque, de importância para a educação das crianças, dos adolescentes, né? E também toda uma cultura que aquelas crianças e aqueles adolescentes vivem também, uma cultura escolar, toda uma cultura escolar que também distancia eles, né? Você falou, por exemplo, eles nunca foram ao teatro, provavelmente nunca tinham tido uma experiência de aula dessa forma, né? Provavelmente poucos professores valorizaram o que eles traziam das suas casas e da sua história, né? E colocaram isso em destaque. Então, eu imagino que o processo para eles também foi muito forte, né? Nesse sentido, né? De repente, se sentirem protagonistas de algo, né? E ter que assumir esse protagonismo, porque isso traz consigo outras coisas, uma delas é a responsabilidade. Né? E então, eu imagino que foi um processo educativo completo, né? Não só dentro da arte, mas completo, né? Dessa relação com o outro, de tudo isso, né? De compreender essa responsabilidade, desse saber fazer do trabalho, né? Então, nossa, eu adoro ouvir essa história com a escola e quem não conhece pode procurar aí nas redes sociais da Linete, que tá tudo lá, né? Porque não apaga nada, né, Linete? Fica tudo Meu lá. pai. Ainda tem uma equipe que depois foi formada, criando as próprias redes para poder alimentar. Então, tem um Instagram totalmente criado também pelos estudantes da noite, que não conseguiam ter tempo, né, ter tempo de fazer os ensaios. Então, a gente acabou criando uma equipe de comunicação que entrevistava. É muito bonito, assim. É muito bonito, assim. Muito É trabalhoso, chique muito. É demais! muito Como é que chama bonito. essa Então, eles página, iam gente? entrevistar. Era na sua página, não? Na minha página, eu acabava pegando, repartilhando, assim, mas a gente tem o Arte na Escola Luiz Garcia, que eu acabei ficando Arte na Escola Luiz Garcia, um Instagram. E aí tem outros, porque a gente também vai encontrando os caminhos, né? Porque a cada ano um grupo criava uma página específica. E a gente tem Vozes do Velho Chico, que aí eles foram encontrando os nomes e criando o logo e criando as entrevistas, criando os caminhos de como iria jogar isso para a comunidade nas redes. Vozes do Velho Chico, Ágora. E aí a coisa foi crescendo, né? Daqui a pouco não era maratona, mas mostra científica, e a gente tá na rua e maratona e mostra científica. A coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí agora estou tendo essa possibilidade também, porque a gente vai de reolhar também esse tempo de parada. A gente retornou presencial agora em setembro, mas assim, ainda metade, em formato híbrido ainda, e a gente já está para finalizar esse ano letivo. E aí está possibilitando o que é que faz agora. Então, agora a gente tem um sarau programado, a gente não tem maratona também esse ano, porque percebemos que não tínhamos braços assim, para poder dar conta da estrutura. Temos um sarau, aí a gente volta para o início. A gente iniciou com sarau e agora tem essa proposta de a gente vir com o sarau para poder também acordar esses corpos, acordar esse desejo, acordar essa memória do que já foi feito e conquistar a galera nova que chegou, que viram, né, o trabalho passando pela comunidade como plateia, mas que não entende a fundo como que aquilo acontece.
Então, a gente tem um sarau programado para o dia 3 de dezembro, com esse intuito de acordar. E, olha, é trabalhoso acordar, tá? Porque, às vezes, você, educador, educadora que está, ai, que trabalho, tão fácil, será que sou eu que não sei fazer? Porque é tão difícil, eu não consigo fazer. É muito trabalhoso, então, muita coisa que a gente não dá conta de fazer, porque o sistema não permite, né? E a gente, por N questões, então, às vezes a gente recua mesmo, assim, para tentar dar uma respirada e pausar para pensar e retomar. Então, agora a gente, essa possibilidade ainda, na tentativa de reconquistar, reconectar, porque é muito fácil quebrar, sabe? É muito fácil a quebra. Então, você Sim. precisa estar perto, com muita energia para reconectar. Mas achei super importante você trazer essa experiência, porque eu imagino que tenha muitos educadores, pedagogos, né, que trabalham com ensino fundamental 1, por exemplo, né? Eu estou na sala de aula com ensino fundamental 1, e a gente tem a própria BNCC, né, as diretrizes do currículo, né, esse trabalho com a oralidade, com as artes. Então, acho que o trabalho que aconteceu lá na escola é muito inspirador, a gente pode trazer isso para a escola, né? Com a contação de história, com as quadrinhas, com histórias cantadas, enfim, tem várias formas e várias possibilidades. E é isso, né, gente? Trabalho não tem jeito, né? Sempre é muito trabalho. Falando em trabalho, agora vamos mudar um pouquinho a chave, que acho que a gente está caminhando para a despedida daqui a pouco, né? Mas eu não queria ir embora, Linete, sem que você contar. Primeiro, eu acho que está na hora da gente cantar uma música, não tá, não? Aqui, eu trouxe até meu pandeiro para te acompanhar, se for coco, né? Ah, pode ser um coco. Vamos embora para entrar, inspira aí num coco aí da sua subida no Rio. O que te lembra isso, essa experiência? Chegou, você falou em coco e chegou e vai conectando com o lugar, não tem memória, vai ficando, né? Mas eu vou cantar essa de autoria minha, parceira do meu terreiro, né? Do meu terreiro. No meu terreiro há o que se pisar, no meu terreiro há o que se pisar, a macerata agitada vamos ter que espalhar, a macerata juntada. Vamos ter que espalhar. Dá o delay, né? Pegue a canoa, vá na ilha e tome pá. Um bolo quadrado pra moda e nós embolar. Enxada molada, muito homem e atraçar. Maceira juntada, vamos ter que espalhar. Pegue a canoa, vá na ilha, tome pá. Um bolo quadrado pra moda e nós embolar. Enxada molada, muitos homens atraçar. Maceira juntada, vamos ter que espalhar. No meu terreiro há o que se pisar. No meu terreiro há o que se pisar. A maceira tá juntada, vamos ter que espalhar. E no quintal a mulher já sorri, feijoada tá no fogo pro modo de se divertir. A pinga da boa é tudo pra sustentar, a maceira espalhada e o trupé a vadiar. Oh, maravilha! E assim, com essa paisagem, né, das casas construídas com barro, com essa memória desses cantos, você vai subindo aí o rio. Vou subindo o rio. Eu tenho a felicidade, ainda quero mais. Eu subi o rio coletivamente com o Grupo Caçoar, com o intuito de pesquisar as músicas. Isso foi em 2001, eu subi. E aí tive a possibilidade, a sorte, o prazer de subir em 2012 sozinha. Depois eu tive a companhia da minha amiga Zezinha, que também seguiu, que é filha de contador de história, e subiu também, percorreu comigo, e depois eu voltei também com metade do Caçoar, fazendo essa sonorização das histórias ainda tinha um grupo, né, de músicos que me acompanhavam. Depois eu também fui
também respirando, deixando a música de dentro, interna, vir conduzindo, orquestrando essas histórias. O E aí eu Caçoar, subi. para quem não conhece, é um grupo de coco, né, Linete? De É, Piaçabuçu, não é isso? é um grupo de artes integradas, ele ficou conhecido muito por conta do coco, por conta do espetáculo Batuques e Cantos, a mistura que dá coco. Aí eu não lembro mais, tá completando 20 anos o grupo agora, esse ano, completou 20 anos. E aí ficou muito forte como um grupo de coco, e por ter tido como um mestre, né, um grande pilar do grupo, o mestre Cícero Lino, que é pifeiro, cantador de coco, compositor, mestre roceiro de primeira, como ele mesmo diz, mestre de primeira. E aí o coco acabou sendo uma dos trabalhos assim principais do grupo. Aí eu subi com a barraquinha nas costas, usando o transporte público, e que já me possibilitava ouvir muitas histórias assim no caminho até chegar aos povoados. Priorizei pernoitar e conversar com as comunidades, os povoados mais pequenininhos e mais distantes dos centros, né, da cidade. Então, em Chinaré, tive uma vivência muito incrível, já com as crianças, e fui subindo, ouvindo as histórias. E aí, eu chego, dessas histórias, sempre tem o relato do nego d'água que vira os barcos, o nego d'água que é danado, que pega mesmo e que leva, né? Esse nego d'água mais marrento, mais... E aí, quando eu chego lá em Pão de Açúcar, o Chiquinho, que é um colega de Pão de Açúcar, ele me leva para a aldeia Chocó, que fica em Porto da Folha. E eu já, com o Caçoar, já havia passado por lá. A gente fez uma vivência e tinha interesse em voltar para ouvir os encantados através da narrativa dos Chocós. E aí lá muda totalmente minha percepção, minha visão, meu tudo, meu relacionamento com o Nego d'Água. É quando eu descubro que o Nego d'Água para eles é o fofão. Quem é? Não, a gente vai para a beira do rio. Cuidado não com o fofão, não, a gente vai brincar com o fofão. E aí eu disse, poxa, que maravilha é isso. O que é isso, sabe? Assim, essa relação totalmente afetiva, irmã, assim, com o Encantado, com o Nego d'Água. E aí foi um presente, assim, eles, quem é essa menina? O que é que ela quer fazer com essa? Quando a gente fala dos encantados, assim, é muito profundo, né? Falar dos encantados, a gente sabe que tem que ter uma licença para falar. Então, as histórias, com todo o respeito assim, que eles tinham, que a gente cantou, a gente contou história, tudo, mas tá no lugar, né, guardada de sabência dele, que nem todo mundo pode acessar na hora que é interessante que o outro acesse. E aí o presente, assim, o presente foi saber dessa conexão do Nego d'Água, irmão, do Nego d'Água dócil, do Nego d'Água que brinca com os erês, com os curumins, na beira de São Francisco. E aí, esse foi um dos maiores presentes, assim, esse reconectar com o Nego d'Água, e muda a minha forma de narrar as histórias do Nego d'Água. E Muda antes, como que ele muito. estava mais retratado nas histórias? Ele estava retratado, é quase um personagem que é um personagem do mal, né? Ele é um protetor, mas ele é um protetor que era um protetor bruto nas histórias. Então, ele é um protetor bruto. Se você não dá um presente, ele vira canoa, né? E aí tem essa relação dele sugar o sangue também. Então, tá nesse lugar. Essa narrativa desse Nego d'Água
que é um Nego d'Água, esse personagem mais... Eu não utilizo nenhum personagem do mal, né? Mas, assim, ainda está nessa memória de pegar e carregar para a beira do rio e nunca mais. E aí a narrativa acaba aí, não é isso? O que é que acontece quando ele te leva para o fundo das águas? Então, é essas histórias do brincar, do Nego d'Água que subia nos galhos e dava baticum lá para brincar, do Nego d'Água que vem à noite, quando o rio tá, a maré tá baixa, para brincar de bola nas croas da canoa, que faz da ninga a bola para brincar. Então, aí me conecto com outro Nego d'Água, né? E aí a relação começa, que uma relação que a gente tem próxima com a mãe d'água. Aí depois eu vou levantar todas essas questões e começo, que aí é o que uma pesquisa que eu estou começando a desenvolver, que é essa relação também discriminatória mesmo. Assim, o Nego d'Água ele é preto e aí ele é do mal. E a mãe d'água, a relação que se tem da mãe d'água, a imagem da mãe d'água é essa mulher branca. Então você não tem você não tem na oralidade aqui das pesquisas a representação dessa mãe d'água, dessa mulher negra. Sim. E aí são coisas ainda que eu estou em pesquisa, né? O porquê que ele, o negro d'água, tem essa visão ainda dessa pessoa que não é uma pessoa boa, dessa pessoa, né? Porque para mim deixa encantada. E por que a mãe d'água leva e cuida e vai para o céu? Então são coisas ainda descritas que eu estou desenvolvendo ainda e pesquisando, né? Ouvindo mais, aí revisitar essas histórias. Mas, sim, assim, quando... Super importante isso, né? Isso, muito. Por isso que você já falou dos encantados, que não é qualquer pessoa que está autorizada, né, a contar essas histórias, né? Então, essa relação do respeito com essa história, né? E com uma história também, né, de racismo estrutural, né? Que coloca muitos dos nossos personagens negros e indígenas nesse lugar, né? Uhum. Então, a gente também, como contador de histórias, precisa estar atento a isso, né? Porque a nossa voz, ela vem carregada de arte, de encantamento, de magia, mas ela vem carregada também de transgressão, de um poder que é transformador e de uma autoridade, né? Uhum. Então, a criança, quando ela está ouvindo aquilo, aquela sua palavra tem uma autoridade, não autoridade no sentido autoritário da coisa, né? Mas autoridade no sentido de averbação, talvez a palavra que eu estou achando aqui, gente, mas como isso, né, de um conhecimento e de algo que é uma verdade, né, que deve ser respeitado. Então, esse cuidado é importante, né, na nossa fala, na forma como a gente transmite as histórias, e principalmente se tiver nesse contexto, né, do mundo dos encantados, do universo dos encantados, como eu conto muitas histórias da mitologia dos inquices e dos orixás, então a gente precisa estar sempre muito atento a isso, né, Lenete? É o processo da escuta. E aí, depois disso, eu fui revisitar muitas... Porque a gente vai aprender, a gente não nasce, né, pronta, né, a gente vai se aprontando no caminho. A gente vai se aprontando no caminho. E aí eu tive, assim, de olhar, não? E aí, ouvir outros contadores de história também é muito importante. Eu aprendi muito ouvindo a Giselda Pereira, conversando com ela, né? Olhando, fazendo com que a gente... Olha, que olhar que eu estou colocando, qual o discurso que está, né, presente na minha história. Então, é muito importante olhar, revisitar. Então, mas muitas coisas, assim, aí, 2 batalhões de arroz, as canções puxam.
Olha, são histórias, viu? Histórias, muita história para se contar. Não sei se a gente segue, como que. Não, aqui Porque eu quero. Assim, a gente tem muita história para contar. Juntou uma alagoana com uma mineira, dois povos que gostam de falar, de conversar. Duas contadoras de história, como é que faz? Gente, pronto. não tem tempo que dá, não. O GPL vai ter que comprar aí uma outra plataforma e alugar uma outra plataforma de ensino. Nós vamos ocupar o tempo. Ai, Linete, mas assim, querida, quero te agradecer demais, né, por você compartilhar suas histórias com a gente, né, por essa generosidade. De novo, né, assim, em nome do GEPEL, em nome do grupo de pesquisa, em nome do Jogo do Livro, né, em nome do grupo Movência, a gente ficou super feliz de ter você aqui com a gente. Aí quero lembrar as pessoas, né, que estão assistindo a gente, que temos aí a programação cultural, né? Então fiquem atentos, ligados à programação cultural, que a Linete vai estar com a gente, contando história, né? Do Encantado das Águas ou do Nego d'Água? Qual que ficou? Sim, o Encantado das Águas é esse balaio sem fundo que as histórias vão brotando, assim, vão saindo. E aí tem uma história, a Neguinha d'Água. Isso, a Neguinha Neguinha. d'Água, ela tá lá. É um reconto também. Oh, Muito, maravilha. porque a gente fala do Nego d'Água que leva, né, para o fundo das águas. E agora essa relação da nega d'água, da neguinha d'água em terra, e esse reolhar para as histórias como mulher também. Então, acabo trazendo também. Ai, vai assistir! Vou assistir Depois a e gente me tem que digam. conversar mais, porque eu me lembro durante a pesquisa que eu trabalhei com, que eu fiz pesquisa com o seu Valdemar Chacriabá, que é um contador de histórias, e os Chacriabá, eles enfrentam alguns processos de luta com relação ao território, né? Processos de retomada do seu território, porque o território que foi demarcado é menor do que o território que foi historicamente, ancestralmente ocupado, né, pela população Chacriabá. Então, eles não tiveram demarcação até a beira do rio, né, e hoje reivindicam esse território que é de ocupação indígena, né, historicamente ali na região. Então, os Chacriabá já viveram à beira do rio. E lá no Chacriabá conta-se muitas histórias de encantados das águas, né? Seu Valdemar me contou algumas histórias de Encantado das Águas, Rosa, né, Cirilo. Então, aproveitar para agradecer a eles aqui também, né? Todo o aprendizado que eu tive lá com eles, né? E dizer que é importante essas histórias, né? Enquanto registro, né, da oralidade, porque elas são testemunho de um passado, né? E de uma vida territorial, né? Então, depois eu quero também de uma ocupação territorial, querida, depois a gente conversa mais sobre isso, né? Porque são as histórias da beira do Velho Chico, né? Os Chacriabá estavam ali à beira do São Francisco, né? Lá no extremo norte de Minas. Então, depois a gente vai conversando mais, contando mais histórias. Ai, eu não quero desligar, gente. Como é que a gente faz? Ai, meu Deus do céu. Vamos tentar para ir embora, porque é o Vamos jeito, cantar. senão não termina hoje. Não, minha gente. Então, olha, aproveitem aí. Quem não conhecia a Linete, conheceu agora. Segue lá a Linete Matias nas redes sociais, né, Linete? É Linete Matias, né? É, isso mesmo. Isso, que ela faz várias apresentações em vários lugares do Brasil aí, né, Linete? E é isso, gente, assim, muitas histórias lindas e a gente vai ter o prazer, né, o presente de estar com ela aqui no Jogo do Livro. Então, acompanhem a nossa programação cultural e assistirão a história da Neguinha d'Água. Já tô doida para ver já. Bora lá, então? Cantar para ir embora? Ah, não posso Bora. tocar pandeiro, que senão dá delay. Delay que chama? Tem que alguém ajustar esse negócio aí, para não Então dar segura na delay. palma Se mesmo. quiser. Ai, lembrei de uma canção de retirada do Guerreiro. Oh, Já outra, coisa né? boa. Você pensa que questão de retirada veio um bocado, mas é assim.
A retirada da minha brincadeira, garota madeira, no jardim nós se namora. Chegou a hora de eu lhe dizer quando me lembro de você, garota, meus olhos choram. A retirada da minha brincadeira, garota madeira, no jardim nós se namora. Chegou a hora de eu lhe dizer quando me lembro de você, garota, meus olhos choram. Chegou a hora de eu lhe dizer quando eu lembro de você, ô garota, meus olhos choram. Salve, mestre Alexandre, guerreiro treme terra de Piaçaba-Sul. Salve todos os nossos mestres, né, de tradição, das celebrações, das manifestações, os saberes, né, mestres tão importantes, né, Linete, para a nossa vida, para a manutenção da nossa vida, né, feliz na Terra, que eles sejam cada vez mais valorizados, né, e reconhecidos, né. Em vida, também, principalmente. Sim, verdade. Linete, olhe, um cheiro, um beijo, um abraço, um tudo para você, minha querida. Te espero em janeiro. Eu tô aí mesmo, pode me esperar. Dessa vez não falha não, hein? Vai eu com o menino, com tudo. Aí, olha que maravilha, olha. Não fui antes que era para eu ir aí, acompanhado do meu tutuquinho lindo. Tomar um banho na beira do rio. Maravilha. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão também. Um beijo.